Galera, hoje falaremos sobre um dos territórios mais fascinantes que existem no planeta e um dos que carrega um mistério fantástico. Hoje é o dia da gente falar da Ilha de Páscoa. Então se liga aí. A Ilha de Páscoa, território chileno, é uma ilha vulcânica remota na Polinésia. Seu nome original é Rapa Nui. Ela é famosa por seus sítios arqueológicos que incluem quase 900 estátuas monumentais chamadas de moais, criadas pelos habitantes durante o século XIII a século XVI. Os moais são figuras humanas esculpidas com cabeças gigantes que muitas vezes ficam sobre enormes pedestais de pedra, chamados de aus. O Autungarik tem o maior grupo de moais verticais. Na época da pré-história humana, até 1200 a.C., a expansão polinésia era contada como uma das explorações marítimas mais dramáticas. Povos originários do arquipélago de Bismarck, a nordeste de Nova Guiné, atravessaram quase 2.000 metros de mar aberto a bordo de canoas para atingir as ilhas da Polinésia Ocidental, de Fiji, Samoa e Tonga. Os polinésios, apesar de sua ausência de bússola, instrumentos de metal e escrita, eram mestres da arte da navegação e da tecnologia de canoas à vela. Seus ancestrais produziam uma cerâmica conhecida como estilo lapita. E alguns historiadores acreditam até que as ilhas da Polinésia foram descobertas por acaso. Hoje, porém, há fortes indícios de que tanto as descobertas como a colonização foram planejadas por viajantes que, numa incursão pré-determinada, navegaram rumo ao desconhecido. A rota mais provável para a colonização da Ilha de Páscoa deve ter sido a partir das ilhas de Mangareva, Pitcairn e Anderson. As duas últimas funcionaram como trampolins, vistos que uma viagem direta de Mangareva a Páscoa dura cerca de 16 dias, principalmente transportando produtos essenciais para a sobrevivência da colônia. A transferência de muitas espécies de plantas e animais de bananas, por exemplo, de porcos a cães e galinhas, não deixa dúvida sobre o planejamento da ocupação da Ilha de Páscoa pelos seus colonizadores. É incerta a data de ocupação da Ilha de Páscoa, tanto que é incerta a data de colonização das Polinésias. Publicações sobre essa ilha registram a sua possível ocupação entre 300 a 400 depois de Cristo, com base em cálculos de tempo a partir das divergências linguísticas, técnica conhecida como glotocronologia, e em datações radiocarbônicas de carvão, além de sedimentos lacustres. Entretanto, especialistas da história da Ilha de Páscoa questionam tais cálculos, considerando precários quando aplicamos a idiomas complexos como o pascoense, conhecido por nós principalmente através de possivelmente contaminado por informantes taitianos e marquesanos. Já no período de 600 a 800, tá? Lembrando que essas datas exatas são do objeto de discussão, que no caso é a Ilha de Páscoa, as ilhas da Polinésia Oriental, tá? Foram basicamente colonizadas. E as datações radiocarbônicas mais confiáveis obtidas através de amostras de carvão e de ossos de golfinhos que serviam de alimento para os seres humanos extraídos das mais antigas camadas arqueológicas, oferecem uma prova de presença humana na praia de Anaquena. Ok? Por volta de 1200, os polinésios expandiram suas rotas até a Nova Zelândia, completando a ocupação das ilhas habitáveis do Pacífico.
Há evidências de que os insulares de Páscoa fossem típicos polinésios vindos da Ásia em vez da América. Sua cultura saiu da cultura polinésia, falavam um dialeto polinésio oriental relacionado ao das ilhas do Havaí e das Marquesas. Tá? Seus instrumentos, como arpões, anzóis, enxós de pedra, limas e coral, eram polinésios e assemelhavam-se aos antigos modelos das ilhas de Marquesas. Muitos de seus crânios apresentavam uma característica polinésia conhecida como mandíbula oscilante. As amostras recolhidas de 12 esqueletos enterrados na plataforma foram analisados e todos possuíam uma deleção de 9 pares de bases e 3 substituições de bases presentes na maioria dos polinésios. Este estudo de DNA comprova que 2 dessas 3 substituições de bases não ocorrem nos nativos americanos, contrariando a tese do explorador norueguês Thor Heyerdahl de que a Ilha de Páscoa foi colonizada através do Pacífico Oriental por sociedades indígenas avançadas da América do Sul. Tá? Agora vamos analisar isso direito. Segundo Jared Diamond, 3 erupções vulcânicas deram origem à ilha de Páscoa há milhões de anos, em épocas diferentes. Desde então, os vulcões permanecem adormecidos. O mais antigo deles é o Poik, que entrou em erupção há cerca de 600 mil anos, formando o canto sul da ilha. Da segunda erupção surgiu o Hanukal, no canto sudeste da ilha, e por último a erupção do Terevaka, localizado no canto norte da ilha. A geografia de Páscoa sempre apresentou grandes desafios para seus colonizadores, como até hoje ainda é o seu clima, que embora quente para os padrões europeus e norte-americanos, é frio para os padrões da maioria das ilhas da Polinésia. Tanto que plantas importantes como o coco, introduzido em Páscoa somente em tempos modernos, não se desenvolveu bem na ilha. E a fruta pão, pois também recentemente introduzida, sendo Páscoa lugar ventoso, cai do pé antes do tempo. Ou seja, assim, plantas não vingam com muita clareza lá. Além disso, o oceano ao redor é demasiado frio e não permite a formação de recifes de corais, tornando a ilha deficiente tanto para peixes e moluscos associados aos atóis de coral, como para peixes em geral. Tá? Inclusive, de todas as espécies de peixes existentes, Páscoa possui apenas 127 tipos de peixe, que já é muito. A população da ilha no censo de 2002 foi de 3.791. 60% eram rapunis ou chilenos, rapunus, os chilenos de ascendência europeia ou castiça eram 39% da população, e 1% restante eram nativos americanos do Chile continental. Cala a boca! Castiços podem incluir pessoas descendentes de europeus e rapunis ou descendentes de seus europeus nativos americanos e rapuni. Os rapunis também eram migrado para fora da ilha. A densidade populacional da ilha de Páscoa é apenas de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Os rapunui estão altamente tentando restringir a migração de chilenos do continente, o que exige uma mudança de constituição chilena. Os moais, que são as estátuas que vão possuir a atração turística da ilha, o que gera um mistério até então, foram esculpidas a partir de pedras do vulcão Hanu-Haraku, dispostas em diversas plataformas que podem ser de 2 tipos. O AU situam-se junto ao mar e tem uma câmara crematória, ou plataformas Marai, que se situam em zonas mais elevadas, onde se fazem observações astronômicas. O problema é que a maior plataforma tem 15 moas e existem a plataforma apenas um moai. O maior deles tem 21 metros de altura e está inacabado, estando ainda na pedreira do vulcão. O maior moai que foi colocado de pé é o Paro e tem 11 metros de altura, tendo até 27 toneladas, sendo que o total e preciso são 887 esculturas. E isso se torna o maior mistério. Afinal, como o ser humano, no período que não havia máquinas, como hoje,
poderia ter utilizado ferramentas da época para levantar estruturas tão pesadas, tá? Acredita-se que elas foram colocadas para honrar os seus ancestrais, tá? Os ancestrais do povo nativo da época, ou como um para-raios, já que a ilha tem grande incidência de tempestades, o que gera relâmpagos. E uma escavação feita primeiramente em 1954, depois repetida mais quase que recentemente, aproximadamente uns 10 anos atrás, e depois essas expedições continuam com mais frequência, tá? Foi descoberto que as estátuas da Ilha de Páscoa não são apenas cabeças, elas tinham um corpo e braços, e mãos, e uma espécie de vestimenta que cobriria a genital da estátua, além de uma forma única descrita chamada de rongo-rongo. A invenção do rongo-rongo foi inspirada pelo pelo primeiro contato dos insulares com a escrita dos colonizadores, no caso, os espanhóis, tá? Ou pelo trauma da escravidão, quando, por volta de 1805, o ano mais sombrio da história da Ilha de Páscoa, 2 dúzias de navios peruanos, tá? Sequestraram a metade da população. Eram 1.500 pascoenses e os venderam em um leilão para trabalho escravo nas minas peruanas de guano. A causa mais plausível para a extinção deste povo seria devido à colonização europeia, que provocou grandes mortes do Rapa Nui. Galera, o que você acha aí? Você conhecia a Ilha de Páscoa? Já ouviu falar sobre essa ilha tão misteriosa e tão repleta dessas estátuas, que inclusive tem poucas pessoas que vivem lá ainda, não é muitas pessoas, e ainda atrai turistas que querem conhecer a ilha, tá? Vale destacar aqui que um dos mitos que envolve a ilha é que as pessoas teriam desaparecido por falta de alimento, tá? E acabaram por se tornarem canibais. Essa é uma das premissas. Outra premissa, que até foi derrubada, é que eles eram muito inteligentes, tá? E o que pode ter ocasionado, devido às invasões dos colonizadores, como eu citei anteriormente, pode ter acarretado numa escassez alimentar brusca, né? Já que houve um saqueamento dessas condições. Já que quando você vive em uma região muito hostil, você aprende a se adaptar, ok? Mas me diz aí, esse vídeo é bom pra você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!